Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que segue o Cine Câmera Ação. Eu sou Karim Férez, esse doido que faz um monte de coisa, apaixonado por cinema, trazendo pessoas cada vez mais interessantes para falar sobre as vidas deles, dos respectivos, fazendo paralelo com a sétima arte, né? Com cinema e séries, que coisa que eu adoro. São coisas que eu adoro. Não tô bebendo, não, só enrolei a língua. São coisas que eu adoro. E hoje eu tô com uma pessoa fantástica, Sandra Mello, que é uma carioca que mora em São Paulo, roteirista, escritora, roteirista, biógrafa, roteirista. Me conta tudo isso aí. Tudo que envolve história. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada pelo convite. Esse dia de hoje está bem especial, então a gente vai concluir a tarde aqui com você com mais histórias, porque já começou um dia Que incrível. delícia, pô, que delícia. Bom demais. Me conta aí como você foi parar, virou escritora. Você sempre quis ser escritora, desde pequenininha? Eu acho que sim, né? A Sim? gente já nasce um pouquinho assim, com essa verve, né? De querer ler. Acho que eu não nasci querendo ser escritora, mas leitora, né? Uhum. Eu lia muito. Eu tinha uma Dinda que tinha coleções e coleções de conto de Isso é fada, legal. né? E eu tinha, sei lá, 3 anos, 2 anos e pouquinho, e eu ficava muito na casa dessa Dinda, né? E aí eu ficava lendo mesmo de cabeça. Depois, quando ela voltava, ela era professora, e eu ia contar para ela do meu jeito, porque eu não sabia ler, né? Óbvio. Então, o livro de cabeça para baixo, ela morria de rir, dizia: conserta o livro primeiro, bota o livro. Você mostrava as fotos. Mostrava as fotos e eu já ia Que legal, inventando. então você já era, né? E eu adorava Rapunzel nessa época, porque eu acho que eu via subindo no cabelo, né? Na trança, a imagem, né? O desenho. E eu ficava mega apaixonada por aquilo, ficava fascinada com as ilustrações, com as bruxas. Eu gostava de ver bruxa com narigão, assim, sabe? Que legal. Essa coisa mitológica, eu adoro. Que legal. E aí, como é que foi a sua carreira? Você fez faculdade de Então, aí eu fiz faculdade de letras. Ou seja, então você foi mesmo, você foi indo sempre. Eu fiz faculdade de letras porque gostava de ler e eu queria Aham. estudar mais um pouco de literatura. Olha que legal. Né? Aí eu me formei, quando eu me formei, o que eu poderia ser? Ou professora, né, da aula de português ou literatura, ou revisora. Aí eu meio que fui escolhida para ser professora. Mas eu, mas eu fiquei pouquíssimo tempo sendo professora. Eu trabalhei 3 anos, mais ou menos. Aonde? Eu trabalhei na escola Ginda Bloch, que era a escola que o seu Adolfo Bloch tinha lá em Teresópolis, que era onde eu morava. E trabalhei dando aulas para pessoal de segundo grau, que eu tinha que fazê-los gostar de escrever redação. Olha, que Aí eu legal. usava essas histórias todas de fada que eu lia. Eles Ah. tinham que contar a história ao contrário, tinham que mudar o final da história. Então já tinha aquela coisa meio roteirista, né, de ficar querendo alterar, inventar e tal. E aí, nessa escola Ginda Bloch, essa história é rápida, mas é legal. Porque eu tinha um diretor que ele era muito bacana, mas ele era muito machista. E minha turminha, nesse momento eu estava alfabetizando uma turminha, foi meu primeiro trabalho. E meu primeiro ano de trabalho como professora. Eu peguei uma turma que tinha meninos de 6, 7 anos e 14. Tudo a mesma turma para ser alfabetizada. Caramba! E eu consegui, cara, foi muito legal. E inventando também. Contava história, poesia, eu misturava sempre música, sabe? Que legal. Dava cambalhota, era uma coisa Que assim meio legal, doida. que legal. E aí, tinha uma festa na escola e eu inventei de fazer um jogral e entregar flores para o seu Adolfo Bloch. Esse diretor quase me matou, falou que não se dava flores para homem. Aí eu fiquei tão magoada, eu falei, Nossa, qual é o problema, né? qual é o problema? E eu comprei escondido, né? Ele não deixou, mas eu comprei um ramalhete lindo de flores e pedi para o pequenito com o grandito ir entregar, né, as flores. E o Adolfo ficou mega emocionado, chorou e falou: de quem foi essa ideia? E o diretor foi e disse, né? Minha! Como sempre, eu falei, né? Não! Você falou? Foi você falou minha. na hora? Isso é legal, porque isso já é de cinema, né? Porque foi mas o cara minha. fala, aí você teve o peito de falar. Com certeza. Não, foi minha, na hora, na mesma hora. Com certeza. E aí a gente conversou e eu falei pra Não, ele... mas quando eu... Peraí, que essa cena de cinema é muito legal a gente focar nela. O cara falou, foi minha. Aí você levantou... Não, eu falei, não, foi minha. Ele falou, vem cá. Porque ele tava no palco recebendo as flores, né? Não, mas e o outro? E o seu chefe imediato? Ele se sentou
ele ia fazer o quê? Ficou Eu falei, não, meio... é minha, fui eu que tive a ideia. Aí eu fui lá, dei um abraço nele, né? E falei que eu estava muito feliz, que eu assistia não, eu via a revista Manchete, a revista Fatos e Fotos, que eu queria conhecer o Parque Gráfico, que não sei o quê. Como se não tivesse mais nenhum aluno ali, formatura, nada. Como se fosse um bate-papo. Bate-papo e tal. Que legal. E isso foi muito legal, porque 2 anos depois eu fui trabalhar na Manchete, né? Mas por conta dessa... Por conta dessa amizade, que a gente amizade. acabou fazendo uma grande amizade. Ele tinha casa em Teresópolis, eu fui conhecer a Manchete. Ele, através da minha formação em letras, que eu ainda... Não, já estava formada, isso foi em 85, estava formada já em letras. Aí ele falou, olha, você quer ir trabalhar na Bloco Educação, que é o departamento que o Arnaldo Nisquier lidera lá na Manchete, né? Eu falei, eu quero. O que eu tenho que fazer? Revisar livros, então era editora, aí pronto. Aí o meu mundo editorial começou total aí. Começou aí. Porque eu trabalhava na escolha de livros paradidáticos, ajudava os autores a fazer um texto mais interessante, montava seminário com professores para que eles conhecessem todo o catálogo, tanto de livro didático como paradidático. E aí eu mergulhei fundo nesse universo editorial e me encantei cada vez mais. Mas eu não gostava de ficar sentada revisando, eu achava chato revisar texto que não era meu. E aí passaram-se acho que 2 ou 3 anos, eu fui lá, sentei com o seu Adolfo e falei que eu queria ir embora. Ele falou, por quê? Você não está gostando? Eu falei, não, eu estou adorando, mas não é isso que eu quero para a minha vida, né? Eu quero fazer algo mais... Eu quero ver gente, eu não consigo ficar parada ali. E a Manchete era na Rua do Rússio, lá no Rio, parecia um aquário, era um prédio belíssimo, de frente para o aterro do Flamengo, para o Morro da Urca, o bondinho do Pão de Açúcar. Eu ficava ali olhando aquilo, eu ali presa, eu dizia assim, não, isso não é vida, não quero. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai conversar com o Expedito Grossi, quem sabe ele te arruma alguma coisa que você goste mais e tal. E aí ele falou, você não quer vir trabalhar no marketing? E eu não sabia nem o que era marketing. Eu falei assim, não, quero, né? Acho que quero. E aí eu fui estudar. Aí chegou em casa, você deu um Google em 80 e pouco? Não tinha Google nenhum, isso foi em 1988, tinha nada de Google. Viu, pessoal? Não existia Google naquela época. Mas existia a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu fui... Né? Fez um curso? Fez algum curso fiz um lá? curso Que legal. E comecei a trabalhar, não saí da área de livros, mas fui mais para o marketing editorial, me aprofundei mais em que tipo de linguagem que era interessante para que público, que tipo de evento que poderia se organizar para vender mais livros. E aí foi aquele aquecimento do mercado editorial da Bloco Editores. Então foi muito legal. Mas o cara esperou você fazer o curso ou você foi paralelamente? Paralelamente. Você começou, entrou lá e começou a fazer o curso para... Uma semana depois eu comecei. E aí eu ficava vendo... tinha TV Manchete já na época também. Então tinha um programa que chamava Verso e Reverso. Eu dava consultoria para esse programa, na parte de literatura. Aí tinha um outro programa que eles queriam gravar em sala de aula. Eles iam para a escola, porque eu também trabalhava numa escola à noite, né? Que eu tinha passado no concurso, né? Aí eu levei a minha matrícula para o Rio e aí... Você levou? Você continuava dando aula? Sim, à noite. À noite, que legal. À noite e tal. E não perdi esse contato que eu gostava muito com a escola. De ter contato com o ser humano. Nessa escola à noite eu era coordenadora de eventos da escola, eu não dava aula. Então a sua cara também. Não, aí eu levava a equipe da TV Manchete para gravar em sala de aula, era uma farra danada, porque precisava de ter aluno de verdade, né? Em vez de estar no estúdio, então ia gravar lá na escola, os professores ficavam doidos, chegava com a câmera, não sei o quê. Então foi muito legal. E eu fiquei nessa vida até que eu me mudei para São Paulo, né? Meu marido teve uma proposta para vir para São Paulo e eu estava já no momento que eu não queria mais também ficar trabalhando para outra pessoa. Eu queria montar a minha própria empresa de marketing, no caso, né? Porque eu já estava formada e tal. Quer dizer, aí você se encontrou no marketing, então. Aí eu me encontrei e estava montando a Rio Arte Marketing lá no Rio, mas aí
como houve essa mudança para São Paulo, eu falei: "Ah, tanto faz montar Rio como montar São É. Paulo", né. Aí eu vim para cá e montei a minha empresa aqui em São Paulo, uma empresa pequena, depois ganhei 2 sócios e fizemos vários trabalhos bacanas, depois eu me encantei pelos roteiros, aí eu fui estudar roteiros e, enfim. Que legal, né? Hoje eu tenho uma editora, né, muito focada, em biográficos, em história de gente de verdade, personagem de verdade, Olha, que que legal. eu me encanto muito mais do que fictício, né, mas estou com meu pezinho sempre lá nos roteiros, Na né, ficção. na ficção. Agora eu estou com um projeto muito bacana, que eu ainda não posso falar, mas é bem legal. E quem sabe em breve a TV? gente vai ter TV? TV, Ah, TV. legal. Em breve a gente vai ter aí Legal. algo by Ó, Sandra Mello aí, ó. e by também biográficos, porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra, sabe. Eu acho que a grandeza do ser humano, ela tem que, de alguma forma, ela tem que ser muito divulgada, sabe. A grandeza das histórias, o que que as pessoas fazem, que elas acham que não significa quase nada. "Ah, minha vida não tem graça, minha vida", e isso é uma grande mentira. As pessoas são universos maravilhosos de histórias, de desafios, de como sair desses desafios, de conquistas, de tombos, mas tudo isso junto faz, assim, uma mistura maravilhosa. Então, o que quer que seja que eu vou fazer para a TV, vai misturar muito isso, Que legal, que dessa legal. realidade, né. Eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para a câmera, para essa Tá. câmera que está do lado. Você acha que toda pessoa tem o seu dá para ter a sua biografia, vamos dizer? Toda pessoa tem a sua marca, a sua história interessante? Nossa, todo mundo. Isso é uma marca registrada de todas as pessoas do planeta. O que a gente, herdou quando a gente veio para cá de mais sagrado, de mais valioso, é a história que a gente veio desempenhar, e a gente tem uma única missão aqui, que é ser protagonista absoluto dessa história. Então não tem essa de: "Ah, o outro nasceu de bumbum para a lua, eu não tenho a sorte toda que ele tem", não, todo mundo nasceu com as mesmas potencialidades e veio muito predisposto e pré-determinado a alcançar um objetivo, que muitas vezes não é montar uma grande empresa, não é ser astro de cinema, não é, mas é ser aquilo que precisa ser para as pessoas que estão ali no entorno daquela pessoa. Ela não nasceu, por exemplo, em Teresópolis ou no Japão ou aqui em São Paulo à toa, né. Ela não tem os pais que tem, nós não temos os pais que nós temos também à toa, a gente precisava aprender com eles. A gente não se conhece, a gente não se conheceu à toa, por acaso, né. Existe alguma coisa que a gente vai ter que fazer juntos e que vamos criar e que vamos largar aí no mundo para que possa ajudar outras pessoas. Essa é a dinâmica da vida, Genial, não tem genial, outra. Sandra, É. genial. Eu queria saber, você sabe quantos livros você já editou? E quantas histórias, 2 perguntas separadas, e quantas histórias biográficas você já, escreveu, publicadas, não publicadas, você tem esses números? Então, e o biográfico acho que vale eu explicar como é que eu entrei nessa, né, porque eu não Claro. acordei um dia e disse assim: "Ah, agora eu vou fazer biografia", isso não existe, tá. Eu tinha a SMA2, juntamente com o Alex Vendramet e a Alda Vasques, que são 2 sócios que a gente fez trabalhos incríveis para o mercado publicitário, tá. Uhum. Então a gente trabalhou muitíssimo, atendendo grandes agências como o B. Ferraz, como aquela lá que faz o Réveillon da Paulista, Playcorp, enfim, África, a gente atendia várias agências na parte de criação e planejamento, né, e também de eventos corporativos, de roteiros de eventos, de convenções, eu sou craque nisso, fazer roteiro de Ah, é? convenção, eu sou muito boa nisso. E aí, treinamento de funcionários, eu gosto muito de fazer isso. E aí o que que Porque aconteceu? mistura, na verdade você está dando um pouco de um roteiro na mão dele, né. Porque você tem que fazer, né, você escreve e fala: É. "Você tem que fazer isso", não é mais ou menos E isso? aí é o seguinte, por exemplo, essa questão de treinamento de funcionário, eu gosto muito que a pessoa se sinta gente, né, ela trabalha numa empresa onde ela está ali para vender algum produto ou prestar algum serviço, mas acima de qualquer coisa ela está ali com o talento dela, que Uhum, é ela que claro, vai dar o diferencial para aquele trabalho, né. verdade. Então quando as equipes de trabalho, elas
entendem que tem alguém que está vendo isso, elas se abrem, a performance é melhor, Muda, né? sabe? Então, quando tem algo, um evento para essas pessoas, alguma atividade para essas equipes de trabalho, que a gente pode conversar com elas de uma forma humana, onde ela possa também ser humano, Uhum. o Que resultado é legal, diferente, que né? legal, legal Então, demais. eu estava muito bem fazendo esse tipo de trabalho. A gente fazia muitas campanhas de marketing de incentivo, ou Tá. seja, você tem uma meta de venda, toda empresa tem que vender, porque senão não tem trabalho para É, ninguém, né? claro. E essas pessoas, elas são premiadas com a performance que elas apresentam, né? Sim, motivacionais, né? Motivacionais. Mas isso dura, às vezes, o ano todo, né? Uhum. Da empresa, e tem que ter um roteiro por trás, tem que ter um tema interessante, né? Pra Então, cativar, pra chamar todos eles, né? exatamente. E aí Legal. eu vou tomar água aqui, peraí. É legal demais isso, né? Você põe um tema, tipo uma viagem, tipo, né, sei lá o quê. É Exatamente. legal A gente demais. viajava muito por filmes, né, por, desfile de escola de Que samba, legal. né, Olimpíada, esporte. Esporte é sensacional para isso. Então, a gente jogava eles numa Olimpíada interna dentro da empresa, era fantástico. E, os textos, os roteiros, eles faziam com que essas pessoas dessem o melhor delas de verdade, e aquelas que não ganhavam, elas sabiam que elas não teve alguém que foi melhor, sabe? Não tinha essa frustração: "Ah, não, Ah, não não", ganhei. sabe, "não ganhei". Não, eu preciso me aprimorar para ser melhor. Para o ano que vem Ano eu que vem eu conseguir. posso Legal. conseguir ir para, a África, para viagem para a África, levar minha esposa, levar meu marido e ganhar um super prêmio, uma viagem de navio, enfim, Legal, um carro, a gente tinha vários prêmios legal. interessantes, né. Meu mundo então era esse, eu estava nesse tipo de mundo. Quantos anos ficou nisso? Eu fiquei Uns 4, de, 5 anos. 2007, Década de 90, né? 2007 Não, não. década de 90 começou a bombar isso, né, porque antes Sim, não tinha sim, muito no Brasil. é. Tinha muito nos Estados Unidos, fora, Sim, né. muito Mas no fora. Brasil não muito. Aí É, na década de 90 começou a vir isso, e deu é. essa bombada da década de 90 até Início dos anos 2000, assim, até 2000 eu fiquei nisso até 2011, 12, né, a gente tá, fazia muitas legal. campanhas. E aí Então, aí um dia eu tinha uma terapeuta que era maravilhosa, que eu estava querendo, trabalhar melhor, porque que eu tinha medo de dirigir, porque eu não dirijo, né, eu sei dirigir e tal, mas eu não gosto de dirigir, eu tenho medo, não gosto de dirigir carro. E aí eu fui fazer terapia com essa pessoa, e acabou que ela me contou a vida dela toda e eu continuei com o meu problema. Isso é muito bom, né. Ela contou a vida Ela inteira contou a vida toda e dela você toda e continuou tal, saiu do jeito que entrou. saí do jeito que eu entrei. E aí, ela foi para um congresso, de psicólogos, Aham. né, e tinha uma outra pessoa, uma outra psicóloga, que estava querendo escrever a história de amor dela. Ela tinha uma história Olha que linda legal. de um amor que foi interrompido, 36 anos depois, essa pessoa reencontrou esse grande amor, eles ficaram juntos, se Olha. separaram de seus respectivos casamentos Olha, e que foram legal. viver um grande amor. A minha psicóloga tinha, colocado na cabeça dessa outra que eu era a pessoa certa para escrever essa história de amor dela, baseada em que eu não sei, baseada Olha, que nessas nessa coisas, nessas de energias, nessa consultório, alma, é. sabe, nesse papo, Que legal, enfim. Eu adorava fazer acróstico, que isso passou batido, né, mas eu legal. desde adolescente, sempre gostei muito De de colocar o nome da pessoa e definir a personalidade ah, da é? pessoa através do nome Você dela. fazia isso Eu todo mundo. faço isso com uma facilidade Que legal, incrível, não de todo que mundo, legal. mas de quem eu tenho os insights, Sim, tá. sim. Então, por exemplo, eu dava isso muito de presente de aniversário para as pessoas, e quem ganhava queria me encomendar para eu fazer, para dar para o namorado, para dar para a mãe, para dar para o pai e tal, e dizendo: "Gente, eu não vendo acróstico", né, Que eu legal. faço aquilo que eu É. tenho a intuição. E aí essa pessoa me ligou, né, ela me ligou e disse: "Poxa, eu queria que você escrevesse a minha biografia". Aí eu falei: "Ó, deve estar havendo algum engano, Eu não eu não faço faço isso. isso". Nunca fiz isso na minha vida.
Ah, mas eu conversei, né? Eu gostaria, eu sei que você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande e tal. Eu falei, olha, eu não tenho nem tempo para fazer isso, eu não sei nem como que eu começo a escrever uma biografia. Talvez fosse bom você procurar um jornalista que, né, tem a técnica de fazer a pesquisa da sua vida. Não, 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 eu não quero escrever sobre a minha vida, eu quero escrever sobre o meu romance. É uma história de amor lindo. E ela começou a contar no Já, telefone. no telefone já começou. E eu amando, né? Olha que Começou aquela legal. história. Eu Olha falei: que "Vem cá, legal. vamos marcar um encontro". Aí marquei um encontro e a minha psicóloga disse: "Escuta, você não quer escrever novela para TV? Encara como se fosse uma das tramas da novela. Você vai escrever uma trama de amor". Falei: "Eu vou". Aí eu Só que fui. baseado em fatos reais. Fatos reais, personagem Que real, legal, protagonista legal. real, né. E aí foi muito legal, porque aí eu acho que o universo também tem a sua forma de Claro, dar uma mãozinha, né. claro. Porque eu não fiz propaganda nenhuma disso nunca, assim, especialmente nesse momento, né. E eu estava terminando esse trabalho a duras penas, porque eu estava com uma agenda louca, e no tempo de folga eu ia Fazendo fazendo isso. isso. E já tinham 3 pessoas interessadas, e Nossa, que loucura. Isso foi porque quanto tempo atrás? Uns isso 10 anos foi atrás? 2011. 2011, uns 10 anos atrás. E aí essa primeira 11 história, anos. antes de você acabar, já tinha 3 pessoas querendo, antes de Sim, você acabar. sim. E quando você desculpa, pode falar. Aí não, aí eu falei: "Não, mas eu não quero fazer isso, né, Hã. eu vou continuar Os meus fazendo minhas trabalhos, coisas tá. e tal". E aí apareceu uma maravilhosa, que era uma não queria escrever livro, tá, mas ela queria fazer como forma, assim, dela ter sabe um diário que você compartilha com Sei, alguém? sei. Eu falei assim: "Mas você acha que não é melhor você fazer uma terapia?" Hã. Ela falou: "Não, eu quero que alguém que entenda de escrever, Olha, que me que ajude a legal, que escrever e legal. tal, e As tal". pessoas foram te dando, as pessoas foram buscando o seu serviço, mas ao mesmo tempo foram te dando o caminho. Sim, Que legal sim. isso, né, E aí Sandra? tem um fato curioso, que é quando eu fui estudar roteiro em 2000, né, eu fui para a ECA para estudar roteiro. Uhum. E aí, eh, ECA, Escola de Comunicação e Artes aqui aqui em São na da USP, USP, aqui em São né. Paulo. É, e aí eu conheci a Renata Palottini, Ó, que é bamba em roteiro. bamba em teatro, mais Em em teatro, roteiro, né, em e tal. teatro. E aí ela pegou e falou: "Olha, você tem que o segredo do roteiro é você trabalhar muito bem os personagens. Você tem que saber muito bem Quem são? Quem é essa quem é que pessoa? vai interpretar a história que você está criando. Você tem que montar o perfil, a biografia desses personagens". Aí lá fui eu procurar, aí já tinha Google, né. Falei: "Vou Aí já tinha começar Google. a procurar". E aí nessa que eu estava procurando a questão da biografia, eu conheci a doutora Gudrun, que era só que não tinha nada a ver com biografia de personagem, ela fazia biografias antroposóficas, estudos biográficos antroposóficos. E aí lá fui eu estudar isso também, então eu fiquei paralelamente estudando. E eu estudava para compor bem os personagens dos meus Mas roteiros. você, a Gudrun, você foi através do livro, ela tem um livro. Não, Foi não, eu o fui que que chegou? através do Google, eu Ah, no fiz uma Google. pesquisa, Foi através do eu Google, nem você sei chegou se no era nome Google dela. naquela época, em ano É, 2000, eu não talvez não sei se era, também, acho que acho que era não. outro buscador, não sei É, se era Google não. Buscapé, Ah, sei lá. cadê, ó, né, Cadê? tinha umas Tinha coisas isso assim, também. Então, eu vi lá aquela história da antroposofia, do De Rudolf biografia. Steiner e Uhum. tal, e vi que tinha essa doutora Gudrun. Então eu fui procurar ela lá na escola que ela tinha, mas era muito longe da minha casa. Eu optei por fazer um estudo mais eu, comigo mesmo, comprei um arsenal de livros e comecei a fazer cursos livres, Que né. legal. Inclusive com ela eu fiz, mas não fiz uma faculdade, por exemplo, de antroposofia, né, um estudo mais Uhum. aprofundado. Cursos livres gerais com várias pessoas e Exatamente. lendo, lendo, lendo. Então aí quando chegou essa segunda pessoa que eu fiz aí, Uhum. a E essa a senhora que falou que que queria queria para dividir. Aham. autoconhecimento, eu falei assim: "Eu acho que eu vou usar com ela
as técnicas, né? Nem é técnica, não vou chamar de técnica, mas assim, a metodologia que a antroposofia segue. Eu vou trabalhar por setênios. Eu vou trabalhar a cada 7 anos para ver o que vai acontecer. E vai ser uma forma de eu ajudá-la melhor a organizar, já que ela quer para autoconhecimento. Então, não precisava ter aquele cunho literário, sabe? Ah, que cena que eu coloco agora? Como é que eu começo esse livro? Não. Na primeira... Desculpa, te cortei no meio da... Na primeira... Foi mais romantizado. Na primeira foi a história do romance, tá? Foi isso. Então, e virou livro? Virou livro, mas virou um livro que foi o primeiro livro que eu fiz pela minha editora, mas ela foi um livro que ela fez uma grande festa e presenteou os convidados com a real história de amor dela. Porque ela estava sendo, né, meio que apedrejada até, porque depois de 36 anos larga um casamento, ele também. Então, quando as pessoas realmente souberam que se tratava de um grande amor que tinha sido interrompido por questões familiares, a lá Romeu e Julieta, né? Então, eles fizeram isso. Mas esse segundo, não. Esse segundo foi um trabalho, assim, completamente focado em autoconhecimento. E foi muito bacana, porque essa pessoa... ela fazia terapia há uns 15 anos. 15 anos ela fazia terapia. E ela, depois dessa imersão na história dela, ela falou assim, eu não preciso mais... Ela se deu alta da terapia, né? E foi muito bacana, porque ela descobriu um caminho muito interessante da vida dela. É óbvio que eu não posso dar nomes, isso é tudo trabalho que eu não posso ficar falando quem é. Eu tenho confidencialidade na maioria dos meus trabalhos biográficos, né? Só quem vai publicar mesmo, que aí tudo bem, vai publicar, não tem problema, né? E, enfim, então aí este trabalho, quando eu terminei este trabalho específico, ela já tinha comentado com mais, pelo menos, umas 10 pessoas. Olha, que né? legal. E aí as pessoas me ligavam, poxa, eu quero fazer, eu mandava um e-mail e tal. Aí eu comecei a pensar nisso como um modelo de negócio. Eu falei, peraí, é uma coisa que eu estou adorando fazer e eu preciso, então, ir me desvencilhando mais dos trabalhos de marketing e vou trabalhar o marketing no meu trabalho, Sim, né? sim. E aí foquei muito por esse lado. Aí você falou uma coisa interessante, porque antes você falou, não, mas quando essa segunda te procurou, você falou, não, mas eu não faço isso, papapá. E agora você falou uma frase, eu estava amando fazer isso. Quando que você percebeu que você estava amando que era isso? Falou, pô, isso é muito legal, eu estou adorando fazer isso. Então, foi nesse segundo trabalho, Durante o segundo trabalho? Porque na prática, eu comecei a ver o quanto que a nossa vida ela tem um sentido muito maior do que a gente é capaz de perceber se a gente não parar e se debruçar naquela história. Porque a gente tem mania de se debruçar em livros, em filmes, e em seriados e não sei o quê. E a nossa história, na nossa própria história, que é o mais importante de tudo, fica para lá, sabe? Verdade. A gente não tem curiosidade nem de conversar com nossos avós, com nosso pai e mãe, para saber o que veio antes da gente. Por que se a gente tem tanta curiosidade da origem do mundo, do que veio no mundo primeiro, e a gente não tem curiosidade sobre quem veio antes de nós? Verdade. Por que a gente é do jeito que a gente é? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Por que tem coisas na nossa vida que vão se repetindo, e a gente entra num looping e não consegue sair daquele looping? Nem percebe, às vezes. E às vezes nem percebe, quando percebe, já está em meio a uma depressão gigante. Verdade. Sabe? Já tá. Então, né, com essa pessoa, que eu vou dar um nome fictício aqui de sei lá, Felicidade, porque esse trabalho foi muito bacana, foi muito feliz. Eu pude ver que, de fato, o que a antroposofia, o que Rudolf Steiner desenhou como sendo fases do ser humano, coincidem demais, e que não existe nada que é estático. Tudo bem, você tem trauma que você precisa resolver, tudo bem que você passou, tem gente que passa coisas muito difíceis, situações muito difíceis, mas existe jeito para tudo isso. Sabe? Você não pode dizer assim, não, eu tenho o pior problema, sabe? Eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe, porque, sabe? Porque nada, isso já passou, você superou. Então, você tem ainda a sua vida inteira para ser um pai melhor,
do que seu pai foi para você, para ser uma mãe bacana, para ser um profissional maravilhoso que vai ajudar outro que sabe que está precisando de ajuda. Você tem 1000 formas de ser muito melhor do que quem foi sacana com você. Esse é o troco que você tem que dar, sabe? Genial, genial, Sandra. Eu costumo dizer que os podcasts, que o meu podcast especificamente é um podcast positivo, que a gente quer trazer isso para as pessoas, felicidade, alegria, autoconhecimento, e parece que cada convidado que vem agregar. E você está falando coisas muito profundas, especiais, e que são relativamente fáceis, né, de você alcançar, né? Porque você se debruçar, você usou essa palavra, se debruçar sobre a sua história, sobre os fatos que aconteceram, para se entender melhor. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Árduo. É árduo. Você mergulhar na sua história é algo assim que é valioso, mas é árduo. E você precisa ter. Tem que dentro de você ter uma luzinha que acende. Ela acende. A hora que você começa a mexer com esse tipo de assunto, essa luz se acende. Não interessa. Por pior escuridão, breu que você esteja vivendo, essa luz acontece, né? E aí é muito interessante que depois disso eu comecei a fazer alguns outros livros muito bacanas de pessoas que queriam publicar esses livros, né? Biografias Autobiografias, exatamente. Aí, voltando à tua pergunta, quantos livros? Bom, hoje na editora a gente tem publicados 18 livros, tá? E eu também faço mentorias, né, biográficas, que não necessariamente é para alguém que queira publicar, mas sim para quem queira se debruçar na sua história, tá? Então, de mentorados hoje, eu devo ter, sei lá, uns 35. Hoje? Hoje. E em toda a sua história, nesses 10 anos? Ai, são muitos. Eu acho que são muitas pessoas. Já. Acho que sim. Desses 300, a minoria publicou. A maioria serviu como autoconhecimento. A maioria é autoconhecimento. A maioria é autoconhecimento. Até porque publicar livro é um processo muito caro, né? Não é uma coisa assim, que seja muito simples, né? O fato de você... primeiro você tem um grande investimento de tempo, depois você tem que ter grana para poder editorar aquele material, imprimir, que é a parte cara também, né? Papel é caríssimo, então é uma coisa assim, você tem que ter um plano de marketing para poder vender aquele material, não é só escrever, né? Então, desse pessoal que publica, eu acho que eu devo ter hoje, agora publicados uns 17, 18, né? Mas a gente agora está mais ou menos com 10 em produção. Ah, é? Puxa, caramba! E tem um agora que é maravilhoso, que vai sair, que é de uma indústria, né? Que é o meu primeiro trabalho publicado de grande empresa, que eu estou fazendo muito parecido com as campanhas de marketing de incentivo, né? Mas virou um livro, e a história dessa indústria são 120 e poucos anos. 120 e poucos anos, que legal. Ela vai ser um grande lançamento agora aqui em São Paulo, em setembro, com a chegada da primavera. E esse trabalho também, ele já me abriu outras 3 portas, que ele ainda não foi lançado, mas eu já tenho 3 empresas na fila de espera para que eu possa escrever o livro delas. As histórias das empresas. Porque eu nem pensei em fazer isso, né? Mas apareceu também. E é assim, a vida da gente é assim. Que legal. Se aparece a oportunidade, você tem que abraçá-la. Que legal. E você estava preparada, porque você está usando tudo que você já tinha trabalhado antes, né? Eu me sinto perfeitamente preparada para fazer esse trabalho, porque são anos que eu trabalho, de estudo, né? Se você pegar desde o momento da minha Dinda, que eu fiquei com os contos de fadas, que eu tinha 3 aninhos de idade, até hoje, são mais de 50 anos de experiência em personagens, em sensibilidade de poder analisar esses personagens, as famílias desses personagens, enfim, foi uma caminhada gigante, né, para poder fazer todo esse trabalho. Então, eu me sinto muito apta, e acho que é meio que uma missão mesmo de vida. Com certeza Sandra Mello, porque você é escritora, né? Escritora, mas não simplesmente escritora. Esse trabalho autobiográfico é raro, né? Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
autobiográfico, não, um trabalho biográfico, né? Você biografar a vida das pessoas. É genial isso, né? Genial. Eu acho que você poder, de fato, ter alguém que te ajuda a você viajar no tempo da sua história, porque isso também é uma coisa interessante. Você fazer isso sozinho, eu acho que se perde um pouco, porque você não se sente tão motivado a ir em busca das informações, porque tem muita pergunta que você precisa se fazer, né? Então, eu costumo dizer também que esse é um trabalho muito bom para roteirista fazer, porque roteirista é muito curioso e enumera fazer muitas perguntas. Então, quando você tem um personagem vivo na sua frente, nossa, é um material de pesquisa muito rico. Eu seria um bom, porque eu sou muito curioso, tanto que eu tenho podcast e fico perguntando as coisas. Pois é, olha aí. É a mesma coisa, só o formato genial, que muda, né? O formato que muda. Genial, Sandra. E entrando no nosso tema aqui, que é cinema, eu vi que o tema cinema já entrou na sua vida pequena. Eu perguntei, pequena, antiga, quando você era pequena. Eu perguntei a sua relação com o cinema, você respondeu afetiva. Afetiva muito por conta do meu pai, né? Porque o meu pai, ele era músico. Ele era artista, né? Mas ele não ganhava vida como artista. Ele montou uma empresa de materiais de construção depois para frente, né? Mas ele era, coitado, ele trabalhava numa empresa de materiais de construção, assim, no balcão, né? Atendendo cliente e tal. E à noite ele ia tocar violão no Quitandinha, que era um cassino que tinha em Petrópolis, né? Então, ele tocava no cassino. Que legal. E depois que eu nasci, minha mãe cortou as asas dele e falou: olha, agora chega, você não vai mais... Chega de ficar saindo à noite aí para ir. Então, ele procurava sempre canalizar esse lado dele muito para livros, para cinema. Não tinha muitas opções naquela época, né? A gente morava em Teresópolis, que é uma cidade pequena e tal. Mas Teresópolis era considerada a cidade dos festivais. Então, tinha muito festival de cinema nessa época que eu era criança, sabe? Para você ter ideia, acho que tinham 4 cinemas. Uma cidade tão pequena e tinha 4 cinemas. Que depois se transformaram todas em igrejas evangélicas, né? Agora, uns 10, 12 anos, pum, virou tudo igreja evangélica. Mas na minha época de criança eram cinemas belíssimos, eram cine-teatros, né? Que tinham todos, né? Que tinha aquela... Espetáculos e filmes, né? E eu amava, porque era o momento de sair com meu pai e assistir os filmes. Então, eu me lembro que eu era bem pequenininha e ele me levava para ver filmes de Mazzaropi, né? Depois a gente... Mazzaropi era campeão das bilheterias. Era campeão das bilheterias. E eu achava aquilo meio chato, mas eu ia com meu pai. Então, eu gostava, Você achava o filme chato, mas todo o entorno, né? O cinema, o Drops do Cora, aquela coisa toda ali era legal. Então, e depois eu trocava ideia com meu pai, porque meu pai sempre me perguntava muito sobre tudo na vida, né? Mas eu me lembro que quando eu fui assistir, por exemplo, Romeu e Julieta, eu amei, porque era história de amor, né? Era uma história... Ai, eu chorava quando morria. Nossa, era uma coisa... Foi com ele também, você lembra? Fui com meu pai, fui com meu pai. Love Story, fui com meu pai, sabe? Então, era sempre coisa muito de amor. Grandes clássicos com ele. Que legal. Eu gostava muito. A Noviça Voadora, né? Aquelas coisinhas desses Noviça filmes. Rebelde. Que era Noviça Rebelde, isso. Com a Julie Andrews. Julie Andrews, isso. Exato. Noviça Voadora também teve, mas era outra coisa. Era filme, né? Não, era Julie Andrews, que cantava com a família que tinha todo... aquilo era lindo. Depois eu fui visitar aquela cidade lá perto, na fronteira com a Áustria, onde... Maravilhoso aquilo lá. Então foi essa coisa muito afetiva mesmo com meu pai. A gente ia para o cinema, minha mãe não gostava, então eu era a grande companhia dele de cinema de final de semana, né? E a gente viu muitos filmes, assim, alguns eu nem me lembro, mas o ato de ir ao cinema era muito gostoso e eu me envolvia com a história, porque meu grande barato era a história, né? Ver que história que estava sendo contada. Quer dizer que desde lá, então, que te chamava a atenção. Sim. A história, o roteiro. Eu me lembro, cara, quando eu estava na escola, primário, né? Teve uma grande promoção de uma lata de biscoito, que era aquele filme Dio Como Te Amo. Dio Como Te Amo. Gigliola Cinquetti, sei lá, uma atriz italiana, Gigliola Cinquetti, uma coisa assim. E aí, a gente... quem fizesse a melhor redação
das escolas todas. Ganharia a caixa. Ganharia essa caixa de biscoito lindíssima, que era toda pintada. Você lembra as caixas de biscoito? Antigamente era uma obra de arte. Latas e caixas. Eram latas, isso aí. Isso aí. E aí eu ganhei, eu fui uma das ganhadoras, né? Escrevia, não lembro o que foi que eu escrevi, porque eu era bem pequena, mas eu ganhei a lata. Eu cheguei em casa toda orgulhosa, né? E o filme também era lindo. Eu sou muito ligada numa história de amor, viu? História de amor é comigo. Eu perguntei o seu filme preferido, vou perguntar aqui agora. Seus filmes preferidos, você pôs dois. Um é a História do Amor. Os dois são, né? Mas você lembra quase que você pôs aqui? Então, eu não sei se São sempre? São sempre. Eu tenho 3 filmes que eu amo de paixão, né? Que eu assisto. Eu acho que nem tá nessa ordem aí, mas o primeiríssimo é Cinema Paradiso, que eu sou mega apaixonada. Por quê? Porque a primeira vez... Eu já assisti esse filme muitas vezes. E todas as vezes eu choro muito. Primeiro, por aquela trilha lindíssima que ele tem. E segundo, porque ele tem a incrível capacidade de eu chegar... Quando eu começar a assisti-lo, e eu não estou vendo a história do Totó. Eu nunca estou vendo a história do Totó. Eu estou vendo a minha história. Eu começo a lembrar coisas da minha infância, da minha adolescência, e choro junto, sabe? Do primeiro namorado, da adolescência, do beijo, disso, daquilo. Então, isso me deu, assim, a primeira vez que eu fui, me deu uma sensação incrível. Acho que eu era adolescente, porque é de 1988, né? Não, então não era adolescente, não, mas era bem novinha Giuseppe Tornatore, com trilha do Ennio Morricone. Bruno, a gente tem um pedacinho. Ennio Morricone. Você não pôs como filme preferido, você pôs o filme mais marcante da sua vida. Ah, tá, mais marcante. Por isso, é marcante porque toda vez, você que assiste, você pode pôr, Bruno, pode jogar. Você se identifica. É isso? Isso é maravilhoso. É muito a sua história, você se põe no filme. Eu me arrepio só de ouvir esse Só de ver isso você se arrepia. Só disso eu me arrepio. É demais, esse filme é maravilhoso, é um filme que já foi falado, é um filme marcante pra mim também. Olha, eu fico toda arrepiada, só de ouvir, ele mexe com a minha alma, não sei o que é. É tudo, né? Mas eu acho que é tudo, eu acho que desde aí, porque esse é um filme autobiográfico também, né? Porque, na verdade, o Totó o tempo inteiro tá ali, passando a autobiografia dele, analisando o que ele poderia ter feito de outra forma, o que ele deixou para trás, né? Porque ele virou um grande cineasta, estava em Roma, exatamente. Né? E ele volta para a vila dele. Ele volta porque morreu o Alfredo lá, Alfredo! Alfredo! Esse filme também marcou essa fala, já foi falado aqui, eu já falei essa frase aqui. É um filme também muito lindo também, porque para quem é artista, né? Porque é a arte dentro da arte, exatamente, né? A arte dentro da arte. E aí ainda com a trilha do Ennio Morricone. Não, essa trilha, ela arrepia a minha alma, sabe? E eu tenho vontade de, toda vez que eu escuto isso, automaticamente voltar no tempo da minha vida. Então, eu acho que esse é um poder mágico, né? Que um filme possa ter na vida de uma pessoa. Você ter vontade de voltar na sua história. Verdade. Né? Agora, um outro que possivelmente eu tenha colocado aí você tinha falado como filme marcante, é O Labirinto do Fauno, né? Exatamente. Que também é uma lenda, né? A gente tem o trailer dele também, Bruno. Pode soltar o trailer do Labirinto É uma grande história, né? As pessoas às vezes pensam até que tem alguma coisa a ver com terror, porque tem umas cenas assim, uns personagens meio amedrontadores, mas é uma história lindíssima, porque é uma família, essa menina, né? A história dessa menina é uma coisa incrível. E é o ângulo dela, né? É o ângulo dela, né? Então, quando ela sai nessa floresta aí, né, encantada, que tem a história dela, precisa dela descobrir alguns segredos, né, desvendar algumas coisas, e ela encontra aquele sapo, e ela encontra aquele lá que tem aqueles olhos, né, e tal, e depois o fauno. Então, isso me traz muito também a volta aos livros da Dinda, a toda a obra, sabe, que eu li lá atrás, dos irmãos Grimm e etc. Isso me traz. Então, um filme, para mim, ele tem que ter essa capacidade. Esse filme também, eu me coloco no lugar dessa menina, sabe? Eu queria estar vivendo essa aventura. Tal qual a Alice lá, o Lewis Carroll, né? A Alice no País das Maravilhas. Então, sabe, isso aí, esse tipo de filme me encanta.
tem conteúdo, eu tenho vontade de ver de novo, igual criança. Criança não tem vontade de ficar, ô pai, põe de novo, a mesma história, a mesma história, a mesma história. Por quê? Porque ela já foi para dentro daquela história, está vivendo junto, né? Aquela história. Verdade. Isso me encanta. Foi o filme também que impulsionou a carreira do Guilherme Del Toro, né? Foi o grande... Que é o diretor, né? Mexicano, ele, né? O grande nossa, diretor. Maravilhoso ele. Bom, e aí o terceiro filme que você perguntou, na verdade, o segundo preferido, que também é um filme que eu tenho um carinho muito especial com tudo. É o Feitiço de Áquila, né? O Feitiço de Áquila, que a gente tem aí, Bruno. Que também é uma lenda medieval, também né? Que é uma grande história de amor. Linda. É uma lenda medieval, uma grande história de amor. Você vê que a mulher, ela vira um corvo, né? Falcão. Falcão e ele o lobo. E eles estão amaldiçoados, porque um danado que queria ela e ela não queria ele... Né, o bispo, ele joga essa maldição e enquanto houver dia e noite, eles nunca vão poder se encontrar como homem e como mulher. Exatamente. Gente, olha que coisa incrível. Genial, né? Arrepiadíssimo. Que era um filme também, esse filme me marcou muito quando eu vi no cinema. Nossa. É um filme de 1985, direção do Richard Donner, a Michelle Pfeiffer, que eu sempre amei. Linda. Com os olhos, apareceu a cena dela agora olhando assim, ela com aqueles olhos gigantes. Linda. Eu me lembro que quando eu saí desse filme a primeira vez, eu já queria assistir, se tivesse outra sessão depois, né? Eu assistiria na sequência, né? Porque é maravilhoso. É igual aquela Belle de Jour, lá que você... como é o nome daquela atriz? Catherine Deneuve, né? Aquele filme também, quando eu assisti a primeira vez, aquela coisa em PB, aquela mulher lindíssima. Eu era também adolescente, eu dizia, caramba, olha que história. E aí você já responde a minha pergunta. Então, a sua atriz preferida internacional é Catherine Deneuve. Eu gosto muito dela. Eu acho ela muito eu também. Maravilhosa. Lindíssima, né? Lindíssima. Mulher fina, bacana. Exatamente. Ela parece que fala com os olhos. Sabe? Eu gosto muito de atriz ou de ator que fala com os olhos, né? Uma coisa assim. E ela envelheceu, assumindo a idade, continuando fazendo filmes, e cinema. Tá linda. Tá linda. Passando, linda. Então, assumiu a idade, continua fazendo papéis de mais velha, é isso aí, a vida é assim. Fantástico, né? Isso é outra coisa que eu admiro muito, sabe? É quem se assume como pessoa, sabe? Eu acho que você não pode... Eu estava vendo ontem uma dessas ex-BBBs aí que ela fez um tal de uma harmonização facial que ela mudou completamente o rosto dela. E ela estava se declarando ontem arrependida. Ela falou, não quero, eu não devia ter feito isso. Óbvio que não devia. Você transformou-se em outra pessoa. Tudo bem você fazer uma coisa ou outra para amenizar a passagem do tempo, mas você alterar completamente a geografia do seu rosto. Eu, por exemplo, eu fiz operação plástica para aumentar o nariz, porque era muito pequeno. E eu acho que caiu bem pra mim. Você também não gostava muito dos cabelos, né? Tava me incomodando. Eu mando cortar, eu tenho uma cabeleira, né? Eu que falo pra ele, passa aqui que eu... Passa a máquina porque é dos carecas que elas gostam mais. E a atriz brasileira? Bom, as Fernandas, eu gosto demais, né? Mãe e filha. Aliás, a Fernandona... o livro dela também está genial, a biografia dela, eu ainda não consegui terminar de ler, mas que história, que mulher, que a Fernanda interpretando qualquer personagem, ela me emociona muitíssimo também, porque ela tem essa coisa dos olhos, sabe? Eu analiso muito os olhos das pessoas, então eu gosto de gente que o olho condiz com a ação, sabe? Sei, claro. Então, as duas Fernandas eu gosto muito. E ator preferido? Karim, segura um pouquinho essa pergunta aí. Porque vai acabar o cartão do áudio, eu vou ter que colocar outro. Eu vou pegar aqui e trocar. Rapidaço? Então tá. E aí, Sandra, tá gostando? Tô. Bom, tô falando da minha vida. Pois é, todo mundo fala isso pra mim. Por isso que quando veio aquela, né, essa ideia toda nova, a gente fala, mas que legal. É pena que bom, mas é rapidão. A gente já continua e daqui a pouco acaba. Tá acabando. Tá acabando, não se preocupa. Tá doendo? Tá, não. Eu gosto de falar sobre isso. Puta, eu adoro ouvir as pessoas. É bom, né? É bom. A gente cresce, eu acho que cresce com a experiência dos outros.
Não tem coisa mais rica do que você poder trocar histórias, ideias, né? Porque enquanto um fala, o outro está tendo uma ideia, né? Eu tenho as minhas ideias todas assim, conversando com alguém. Nunca é muito sozinho. Vai ficar um pouco em cada cartão, Bruno? Só esse finalzinho aqui agora vai ficar em outro. Mas aí eu jogo tudo ela Tá bom. no arquivo lá. Legal. Aí o Johnny tá editando ainda pra você. Aí ele consegue. Você avisa ele lá que vai ter um trechinho que vai ser a De repente a gente põe no grupo, começa a pôr no grupo isso daí também. Se dá, né? Acho que ele pega como com vocês? Ele tá no grupo também? Ele pega como com vocês? Como Joga assim? tudo no drive do Google. Aí fica tudo os arquivos. Então, ele tem pego como? Ele pega, você joga no arquivo. Então, aí ele tá no grupo, aí depois você dá estoque. Tá? Tá lá, eu aviso ele. Tá lá no grupo. Então, beleza. Acabou o cartão lá, Tá. o resto do arquivo Então, vai estar tudo junto lá, ele vai saber. avisa quando pudermos continuar. Pode ir. Pode? E atores preferidos? Então, eu tenho 2, assim, que eu sou. Você quer. Não, vamos manter a mesma linha, internacional e nacionais. Tá, internacional, Robert De Niro. Com certeza é o primeiríssimo, mas eu também sou um pouquinho apaixonada pelo Al Pacino. Os dois, que eles vão na mesma linha ali, Eles vão na mesma linha, né? Mas o Robert De Niro, eu me apaixonei muito com ele com Taxi Driver, né? Fantástico. Aquele filme, para mim, é um filme também que é inesquecível. Aquele sabe, um sonâmbulo praticamente, né? Nas ruas de Nova York, naquele período de guerra, ele tinha lutado, né? Pós-guerra do Vietnã. Nossa, esse filme é bem antigo, ele me marcou muito, esse filme. De 76, né? Direção bem antigo. Do Martin Scorsese. Que é meu diretor predileto. Que é o seu diretor aliás, e os dois, ele ama o Robert De Niro eles também, trabalham né? muito Porque juntos. eu acho que, sei lá, tem uma lista enorme de filmes, né? Gigantesca. É. Gigantesca. A gente tá em Taxi Driver, tem os Goodfellas, né? Aquele Cassino, né? Cassino, que fez também com que a Sharon Stone também faz. Sharon Stone, né? O Touro Indomável. Touro Indomável. Que é maravilhoso. O último, nossa, esse que é Touro o Indomável também foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu acho que o Robert De Niro ele tem independente do personagem que ele faça, ele transborda o personagem, né? Ele vai muito além do que se esperava daquele personagem, né? Ele tem Eu já te falei isso em outra ocasião, que eu colecionava o Caderno 2, né? Colecionei até 200, 300 edições. Preciso até ver o jornalista que era, quem sabe eu consigo trazer o cara aqui. Porque num momento, o título era assim, Deus não estava disponível e chamaram Robert De Niro. Olha! Fantástica essa maravilhoso. Manchete, né? Eu devia ter me desfeito das outras. Ele tem uma coisa, é isso que eu estou falando, ele tem uma coisa que ele vai além. Ele suplanta aquele momento que ele está ali representando, sabe? Ele tem uma força, assim, e eu acho que o Scorsese também tem muito isso, né? Ele acredita tanto no trabalho dele. Uma vez eu li um estudo, eu acho que foi quando eu estava fazendo marketing lá, até uma vez, muito tempo lá atrás. Ele como empresário, como é que ele ia em busca de fazer os filmes que ele queria, né? Como é que ele ia em busca daquela grana para fazer o empreendedorismo dele de cinema, porque ele também não fazia uns filmes assim, ele fazia só o que ele queria, o que ele acreditava, né? E aí botava lá um De Niro à frente para segurar, né? Então era para buscar mais, né? Também para ir além do que estava ali, né? É um diretor de muita fibra. Eu gosto de pessoas de fibra. Pessoas assim, sabe, que vão lá do nada e fazem. E conseguem, né? Bom, a gente pulou o ator brasileiro, só para não ficar sem. O Wilker, adoro ele, adorava ele. Ele trabalhava lá na Manchete quando eu trabalhei. Ele foi diretor lá um tempo. E eu conheci pessoalmente, a gente tomou alguns cafés juntos e o papo dele era muito bom e ele era um ator também muito versátil. É verdade.
tanto de cinema como de TV, né? Aquele lá da Dona Flor que ele fez ele era um dos maridos. Mauro Mendonça e Sônia Braga. Ele era muito incrível, genial. Morreu muito cedo. Muito cedo. Uma pena ter ido embora. Verdade. Praticou alguma ação digna de cinema, que poderia ser digna de algum roteiro de cinema? Você lembra o que você respondeu aqui? Lembro. Eu devo ter respondido aí que foi a história da alfabetização dos adultos, genial, né? Isso é genial. Conta pra gente. Então, tinha uma turma lá em Teresópolis que tinha uma escola pública e essa turma ela gostava de ir lá ensaiar teatro, ensaiar para fazer negócio de poesia, leitura, declamação de poesia e tal. E uma vez eu fui lá nessa escola à noite e eu vi que tinha umas salas de aula que ficavam bem ociosas. Quer dizer, tinha esse pessoal que estava lá ensaiando, não sei o quê, mas era uma escola estadual. E eu fui na diretora para ver se ela me emprestava uma daquelas salas para eu montar uma turminha, porque eu sabia de uma série de pessoas que queriam aprender a ler e tinham vergonha de frequentar uma escola normal. E aí eu fiz saber, assim, que isso a gente faz saber, né? Bom, quem quer entrar, quem quer fazer e tal. E aí acabou que a gente montou uma turminha de 22 pessoas, né? Entre homens e mulheres. E tinha uma senhora de 60 e poucos anos que não sabia ler nem escrever, né? E eu alfabetizei esse pessoal. Que legal. E num tempo muito mais rápido do que eu podia imaginar. Olha, que legal. Né? E usando também uma metodologia própria, imaginária, que eu ia de acordo com o que eles queriam. E foi muito bacana, eu me senti muito bem fazendo isso, sabe? Podendo ajudar essas pessoas, porque, poxa, não saber ler deve ser uma coisa muito triste, né? Para algumas pessoas que eu faço essa pergunta, as pessoas falam, mas boa ação a gente não divulga. Eu acho que divulga, porque a gente pode acender uma luzinha em outras pessoas, né? Porque isso é uma coisa genial, né? Ainda tem gente no Brasil que não sabe ler e escrever, né? Tem muita coisa no Brasil. Isso, lá nessa época, o número era bem grande, sabe? E a vergonha de assumir isso era maior do que não saber, sabe? Então, a minha questão nesse caso aí foi: deixa a vergonha em casa e vem, sabe? Vem que eu vou te ajudar, eu posso te ajudar, eu estou com tempo disponível, eu posso te ajudar. E, de fato, quando alguém percebe que você está fazendo algo porque você quer mesmo, tá? Você não tá, ninguém te mandou ir ali. Eu fui ali porque eu quis. Tive a ideia, fui ali, operacionalizei e dei conta, né? Então, eu acho que elas se sentiram que elas não precisavam ter vergonha, né? E aí, eu tenho um cartão que elas me escreveram. Olha, que legal. Coisa mais linda do mundo. Que legal. Coisa mais linda. Você falando, eu estava lembrando, tem um filme que a Kate Winslet, ela fazia uma soldado alemã e depois ela é processada. E ela fala e ela não queria, ela não sabia ler e escrever, na verdade. Então ela não queria assumir isso, e ela foi condenada para não assumir isso. É muito legal, me fugiu o nome do filme. Que eu legal. acho que é com o Ralph Fiennes e com ela, com a Kate Winslet. Depois se você lembrar, você me fala o nome. E para finalizar, se tudo fosse possível, Sandra, que poder de cinema você gostaria de ter? Transformar a vida de todo mundo em um personagem de sucesso. Eu gostaria, no mínimo, que todas as pessoas pudessem olhar para a sua história com outros olhos, escrever sobre a sua história e, melhor de tudo, se orgulhar, ter orgulho, porque a história que a gente veio aqui para representar é a coisa que a gente mais tem que ter orgulho na vida, independente se a gente é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é alto, se é baixo. A gente tem algo que se chama vida. E essa vida ela precisa ser vivida, ser respeitada, ser amplificada. Todo mundo pode fazer alguma coisa muito interessante nessa vida. Então, eu daria, se eu tivesse esse poder, eu queria que todo mundo acreditasse nisso. Que genial. E não dá para acabar de outro jeito, senão com essa frase maravilhosa que você falou agora. Então, pessoal, é isso. Olha, Sandra Mello, escritora, roteirista. Eu acho que você é mais do que tudo isso, né, Sandra? Porque esse trabalho biográfico é uma coisa fantástica, né?
É quase que uma terapia, sei lá o que é. Eu costumo dizer que não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico, muito bom. Muito bom. Eu não consigo falar mais nada diante do que você falou. Obrigada. Obrigado pela sua presença aqui. Papo maravilhoso. Eu que agradeço, adorei. Imagina, eu que agradeço a sua história maravilhosa e fazendo coisas sensacionais para as outras pessoas. Eu sou Karim Feres, nos sigam aí nas redes sociais. Estamos também em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer. E é isso. Cine Cameração, Karim Feres, Sandra Mello. Bora ser feliz, pessoal. Abraço!